E o Flamengo perde mais uma partida no Campeonato Carioca com os jogadores aí do nosso Sub-20 e vê seu planejamento do elenco principal se complicar. Falando sobre o zagueiro Iago, o nosso querido jogador aí, capitão do time Sub-20, segue com seu futuro indefinido. Vou falar também sobre CBF, meus amigos, que conseguiu aí ajudar o Corinthians, que vinha pressionando por mudança de data no jogo. Também falarei sobre Lucas Paquetá, Michael e Thiago Almada. Temos muitas informações no vídeo de hoje, mas antes de seguir, eu já gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É tanta gente que passa pelo canal e termina não se inscrevendo. Tá vendo sempre os vídeos, são espectadores recorrentes. A gente consegue ver tudo isso aqui no YouTube, mas e se esquecem aí de deixar a sua inscrição. Se tem um botãozinho ainda escrito assim, ó, inscreva-se, é porque você não está inscrito. Então, clica nesse botão, inscreva-se e faça parte da família DNA Rubro Negro. Lembrando que eu e você possuímos o mesmo DNA e amamos quem? Amamos o Flamengo. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o início desse nosso vídeo. E o Flamengo voltou a campo pelo Campeonato Carioca 2026 com os jogadores do Sub-20 e acabou sendo derrotado pelo Volta Redonda por 3-0 na noite deste sábado no estádio Raulino de Oliveira pela segunda rodada da competição. Mas não foi o terceiro jogo, não é a terceira rodada, você tá falando errado. Para de palhaçada, rapaz. O jogo contra a Portuguesa, que aconteceria no dia 31 de janeiro, foi levado para o dia 11 de janeiro, a fim da FERJ ajudar o Flamengo a não ficar com jogos muito próximos da Supercopa do Brasil, da final, que acontece no dia 1º de fevereiro. Então o Flamengo teve uma mudança na data da quinta rodada, que passou a ser o primeiro jogo do Campeonato Carioca. Então, nesse momento, o jogo contra o Volta Redonda, essa derrota, infelizmente, se configurou aí como a segunda rodada, mas já jogamos também a quinta, tá? Então o Flamengo tem três jogos e o último jogo foi o jogo da segunda rodada, valeu? Para desfazer essa confusão aí na sua cabeça. Falando sobre a partida, meu Deus, ela foi fortemente impactada pela expulsão precoce do zagueiro Carbone, que atuava improvisado ali na lateral esquerda. Lembrando que o nosso lateral esquerdo, Johnny, sofreu uma lesão seríssima no ombro, já foi operado na noite de quinta-feira, né, no hospital Niterói Dor, passa tranquilo aí, agora naquele momento de recuperação, mas o Bruno Pivetti, o nosso técnico, precisou improvisar alguém na lateral esquerda. E aí, infelizmente, o jogador Carbone foi expulso, gente. O defensor recebeu 2 cartões amarelos já ali nos primeiros 10 minutos de jogo, deixando o Flamengo com um jogador a menos durante praticamente todo o confronto aí contra o Volta Redonda. O primeiro cartão saiu logo aos 2 minutos e o segundo após um carrinho por trás em Igor Catatal. Na verdade, os 2 cartões foram em cima, né, de jogadas que o Carbone fez no jogador Igor Catatal, se não me engano, número 9 aí do time do Volta Redonda, que jogou um bolão, tá? E essa situação não teve jeito, levou o árbitro aí a aplicar a expulsão no Carbone. Com a vantagem numérica, meus amigos, o Volta Redonda passou a controlar as ações e construiu aí o placar com gols de MV, Rafael Castro e Denner. 2 tentos foram marcados ainda no primeiro tempo, né, desse jogo doido, enquanto o terceiro saiu na etapa final, selando a vitória do time de casa. Mesmo com o esforço aí dos jovens rubro-negros, a desvantagem numérica pesou e o Flamengo não conseguiu reagir. Gente, lembrando o seguinte, tá? Lembrando o seguinte, que a partida poderia ter sido aí uma goleada histórica. O Volta Redonda teve ainda 2 gols anulados ali por impedimento e tal. Pô, já pensou tomar de 5-0 do Volta Redonda? Mas é o time sub-20. Eu não tô reclamando do time sub-20. Eu acho que a gente está falando de jovens que saíram agora do sub-17, foram pro sub-20, estão jogando com jogadores profissionais, que provavelmente não tem a mesma qualidade técnica, mas o time do Volta Redonda é um time acertado, Tá do jeitinho bom ali de jogar, meu irmão. E o time do Flamengo, né, são garotos mais novos, que durante o jogo ali, né, devido à pressão, apesar do estádio não estar muito lotado, a gente não está falando de Maracanã,
Mas há uma pressão na cabeça desses jogadores que às vezes querem fazer demais, ou às vezes tendem a fazer de menos. O nervosismo, ele atua realmente na cabeça dos garotos, tá? E após a partida, o técnico Bruno Pivetti comentou a expulsão de Carbone e destacou a falta de experiência como ator, né, decisivo aí. Segundo o treinador, os jogadores entram em campo com muita vontade de mostrar serviço, especialmente aí vestindo, é claro, a camisa do Flamengo, mas isso acaba gerando excessos. Foi o que eu falei agora, né? Não tem jeito. Pivetti também criticou a arbitragem, afirmando que o segundo lance poderia ter sido resolvido com uma conversa, embora reconheça que faz parte do processo aí de amadurecimento dos atletas. Eu já discordo do Pivetti, né? Os dois lances ali de cartão amarelo que o jogador Carbone, né, o zagueiro Carbone tomou, para mim foram bem aplicados, né? Porque se fosse contra o Flamengo a gente estaria reclamando se o juiz não tivesse dado esses dois cartões amarelos. Ah, mas são jovens garotos. Não, o Campeonato Carioca, tá? Ele é disputado por times profissionais. O nosso Sub-20 está disputando no lugar do elenco principal do Flamengo, do elenco profissional, tá? Mas o Sub-20 hoje, quando entra no Campeonato Carioca, é um time profissional. O juiz não vai ficar pensando, vou deixar de dar vermelho, vou deixar de marcar aquela falta ou um impedimento porque o time é Sub-20. Isso não existe. Então o Bruno Pivetti, né, eu acho que errou nessa fala dele aí em relação a... O som chato aí, ó. Então, como eu estava falando, ele errou nesse sentido de achar que o juiz vai marcar menos falta ou não vai corrigir o que tem que ser corrigido durante a partida, mas eu acho que no fim das contas ele sabe que o time que está jogando como profissional, por mais que ainda não seja, né? E aí não teve jeito. Com o resultado, o Flamengo segue sem vencer no Campeonato Carioca e soma mais um tropeço utilizando a equipe Sub-20. Já o Volta Redonda, meu irmão, voltaço, mantém o bom momento no início do estadual, aproveitando aí bem o fator casa, né? Jogando no estádio Raulinho de Oliveira. O próximo compromisso do Flamengo será na próxima quarta-feira em clássico contra o Vasco, gente, no Maracanã, às 9h30 da noite. A partida gera expectativa por marcar possível estreia do time profissional na temporada 2026, em busca de uma resposta rápida após o início aí irregular no estadual. E aí, após essa terceira partida não muito boa do Flamengo, né? Temos apenas um ponto no Campeonato Carioca, vários torcedores estão se questionando. Regulamento, como é que é o regulamento do Campeonato Carioca? Será que existe chance do Flamengo ser rebaixado? Então vou falar rapidamente sobre isso, tá? Vamos lá. Após a derrota por 3-0 para o Volta Redonda, muitos torcedores do Flamengo passaram a questionar o campeonato, né, o regulamento do Campeonato Carioca 2026 e se o Flamengo corre risco real de eliminação ou até rebaixamento. Apesar do início ruim, o cenário ainda é controlável, mas já exige do Flamengo aí uma certa atenção. Atualmente, o Mengão ocupa a quinta colocação do Grupo B com apenas um ponto conquistado em 3 jogos. Vale destacar que o rubro-negro já disputou uma partida a mais do que os adversários. Gente, já que teve aí o jogo da quinta rodada, como eu avisei antes, mudado para o dia 11 de janeiro. Mesmo assim, a classificação para o mata-mata ainda é possível, já que os 4 primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final. Hoje, o Flamengo está apenas 2 pontos atrás do terceiro e do 4º colocado. E aí, o que você acha disso? O risco de rebaixamento existe, mas é considerado baixo. Pelo regulamento, o 5º e 6º colocados de cada grupo disputam um quadrangular entre si, em jogos de ida e volta. Apenas o último colocado desse quadrangular é rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Carioca. Ou seja, o Flamengo ainda tem margem para recuperação desde que volte a pontuar, gente. E falando sobre a campanha, né, dos garotos do Ninho, com certeza ligaram aí um alerta agora à diretoria. Até que o Flamengo empatou com a Portuguesa, perdeu para o Bangu e agora também para o Volta Redonda. Diante disso, o clube passou a reavaliar o planejamento inicial que previa o uso exclusivo do Sub-20 até nos clássicos aí contra o Vasco e contra o Fluminense. Agora já existe a possibilidade de reforços pontuais no time
profissional para melhorar a pontuação aí dos garotos do Sub-20. Mesmo assim, a ideia principal do Flamengo segue sendo preservar o elenco principal para os compromissos maiores da temporada. A estreia do time profissional está programada para o fim de janeiro, visando aí o início do Campeonato Brasileiro e a disputa da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Por isso, o técnico Bruno Pivetti continuará comandando a equipe nos clássicos do Carioca, mesmo que alguns atletas do elenco principal sejam integrados à equipe. O calendário apertado pesa na decisão. O Flamengo precisa equilibrar o estadual com a preparação aí para o Brasileirão e a Supercopa do Brasil, o que explica a cautela em antecipar a utilização total do elenco profissional. Assim, a tendência é que o Sub-20 siga como base contra o Vasco e Fluminense, enquanto a comissão técnica monitora o desempenho e a situação física dos jogadores do elenco principal. Com poucos jogos restantes na primeira fase, os próximos compromissos serão decisivos para definir o rumo do Flamengo no Campeonato Carioca 2026. Mudando de assunto e agora falando sobre o zagueiro Iago, será que vai embora ou vai permanecer no Flamengo para a temporada aí 2026? Vou trazer informações sobre o nosso zagueiro. É isso mesmo. O zagueiro Iago vive um momento decisivo no Flamengo e deve deixar o clube ainda nesta janela de transferências. Capitão do time alternativo no Campeonato Carioca, o defensor entrou no radar de clubes da Europa, do Oriente Médio, e quase não sai, Oriente Médio, e também do futebol brasileiro. E a tendência é de uma saída aí nos próximos dias. Segundo informações do UOL, Iago já tem propostas da Inglaterra, da Itália e além do interesse concreto do Bahia, que sinalizou a possibilidade de formalizar uma oferta em breve pelo jogador. Os representantes do atleta já comunicaram oficialmente à diretoria rubro-negra sobre as movimentações do mercado. Pô, cara quase não tem oportunidade, Complicado. A avaliação interna do Flamengo é de que Iago dificilmente terá espaço no elenco principal, elenco profissional, em 2026. O zagueiro estourou a idade das categorias de base, não faz parte dos planos de Felipe Luiz e perdeu ainda mais espaço após a contratação do zagueiro Vitão do Internacional. Diante desse cenário, tanto o clube quanto o staff do atleta enxergam a venda como o caminho mais viável nesse atual momento. Outro fator importante é a situação contratual. Iago está em seu último ano de vínculo com o Flamengo e, caso permaneça, poderá assinar um pré-contrato a partir do meio da temporada, no meio do ano agora. Por isso, a diretoria vê a negociação agora como uma forma de evitar uma saída sem retorno financeiro. Tem jeito, Se der mole, o cara vai embora realmente de graça, como saiu o Matheus Cunha, como saiu o próprio zagueiro Clayton, que foi para um time da Alemanha, Wolfsburg, acho que é algo assim desse tipo. Então, mesmo com o futuro aí indefinido, Iago segue sendo utilizado no Campeonato Carioca. Capitão nas partidas iniciais, ele foi novamente escalado e pode ter feito uma das últimas atuações, últimas partidas pelo Flamengo, justamente no estádio Raulino de Oliveira, na derrota aí sofrida para o Volta Redonda, 3-0 ontem, infelizmente, e é o clube da sua cidade natal que o revelou para o Flamengo em 2021. E é claro que com propostas na mesa e pouco espaço projetado no elenco principal, a definição sobre o futuro de Iago deve avançar após reunião entre a diretoria do Flamengo e os representantes do jogador. A expectativa é de que a transferência seja concretizada em breve. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E é claro que eu gostaria de saber de você. O Iago, jogadorzaço aí da nossa zaga do Sub-20, você acha que ele deveria ser realmente negociado? Ou você gostaria de vê-lo jogar mais nesse time profissional, tendo mais oportunidades aí com o Felipe Luiz? Deixe sua opinião nos comentários. E o Corinthians tentou e conseguiu a mudança de data de um dos seus jogos do Campeonato Brasileiro junto aí à CBF. Vou falar sobre isso agora. Era muito chororô, muito choro. Vamos lá. O Corinthians pressionou e conseguiu que a CBF ajustasse
a sua tabela do Campeonato Brasileiro antes da decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. A entidade alterou a data e o local da estreia do clube paulista na competição nacional após inúmeras reclamações, choros sobre um possível desequilíbrio aí no calendário, gente. Choram demais. Inicialmente, o Corinthians enfrentaria o Bahia no dia 29 de janeiro, na Neoquímica Arena. Com a mudança agora oficializada, neste sábado, a partida foi antecipada para o dia 28, mesma data da estreia do Flamengo no Brasileirão. Lembrando que o Flamengo joga no dia 28 contra o São Paulo no estádio lá do Morumbi. Além disso, o jogo deixou de ser realizado em Itaquera e passou para Vila Belmiro, estádio do Santos. A principal alegação do Corinthians era a desvantagem na preparação para a Supercopa do Brasil, gente. Antes da alteração, o clube teria um dia a menos de descanso em relação ao Flamengo, entre a primeira rodada do Brasileirão e a decisão da Supercopa do Brasil, marcada para o dia 1º de fevereiro, que vai ocorrer lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com o ajuste, o Flamengo e Corinthians agora passam a estrear no Brasileiro no mesmo dia e no mesmo horário, equilibrando aí o intervalo de recuperação para a final. Em nota oficial, o Corinthians agradeceu à CBF e ao Santos pela mudança e afirmou que a decisão foi tomada após diálogo entre as partes. O presidente Osmar Stabile, não sei se fala assim, destacou que prevaleceu o bom senso para evitar qualquer prejuízo técnico na disputa do título contra o Flamengo. A Supercopa do Brasil será disputada na Arena BRB Mané Garrincha e colocará frente a frente os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada passada. Além do peso esportivo, a partida também envolve uma premiação milionária logo no início da temporada. A CBF pagará 12 milhões ao campeão da Supercopa do Brasil, valor que torna a decisão uma das mais valiosas aí do calendário nacional em jogo único. É muito dinheiro, né? Mesmo o vice-campeão sai com uma quantia ainda significativa de 6,05 milhões de reais garantidos, independente aí do resultado final. Então, Corinthians já pode contar com 6 milhões de reais. Com o calendário ajustado, clima de decisão e alto valor financeiro no jogo, Flamengo e Corinthians se preparam para um dos confrontos mais aguardados no início da temporada. Gente, vamos lá. Para fechar isso aí, é muito engraçado, né? Porque o Corinthians lutou para botar o jogo no mesmo dia. Só que o jogo do Corinthians ocorre em São Paulo. O jogo do Flamengo é em São Paulo. Então, na verdade, se a gente fosse... Tá tudo certo, mas questionar, o Flamengo tá jogando fora, pô. O Corinthians agora mudou a data, porque eles faziam um jogo um dia depois, mas em casa. O Flamengo jogava um dia antes, fora de casa, tendo que voltar para o Rio de Janeiro. E agora o Corinthians então tá no benefício, né? Beneficiado, porque joga em São Paulo, no mesmo dia que o Flamengo, e já tá na sua casa. O Flamengo vai ter que retornar para o Rio, tem toda a logística. Mas tá tudo bem. Flamengo campeão da Supercopa do Brasil, com certeza, não há o que se discutir. E nesse momento chegamos aí numa parte importantíssima do vídeo, porque falaremos sobre Lucas Paquetá. O Flamengo está aguardando o retorno do BAP, que estava viajando na Europa, chegou a entregar uma camisa aí pro Papa, né? Pro Papa da Igreja Católica. E o Flamengo espera o retorno do BAP para que possa oficializar uma oferta junto ao West Ham. Mas a torcida do time inglês está revoltada já com o Paquetá, xingando ele nas redes sociais. E parece que o Paquetá segue firme. Negou aí o último pedido ao West Ham. Eu vou trazer todas essas informações. Fica comigo até o final, porque esse bloquinho aqui de notícias é muito importante. Vamos lá. Mesmo sem Lucas Paquetá, o West Ham venceu o Tottenham nos acréscimos e ganhou um respiro importante aí na luta contra o rebaixamento na Premier League. O resultado também mantém o clube londrino vivo na briga, embora a situação ainda seja muito delicada e acontece em meios às negociações do Paquetá do meia com o Flamengo. A expectativa pela possível contratação de Paquetá fez muitos torcedores do Flamengo acompanharem a partida, gente. O pessoal que não estava nem ligando foi lá ver se o West Ham ia vencer ou não, né?
Para parte da torcida do Flamengo, uma derrota do West Ham, afundando ainda mais na zona de rebaixamento, seria o cenário ideal para acelerar a saída do jogador. No entanto, a vitória também pode favorecer o Mengão, já que o clube inglês mostrou que consegue vencer sem o camisa 10, o que pode facilitar uma venda ainda nesta janela. Será? Eu acho assim, né, cara, que com certeza ter vencido o jogo mostra que, de fato, não precisa do Paquetá. E vários torcedores, eu vou ainda falar sobre isso nas redes sociais, começaram a dizer isso, né? Tá vendo? Não precisa do jogador. O cara que não quer ficar, vai embora. Não sei o que mais lá. Então, acho que foi bom, com certeza, essa vitória. Apesar do triunfo, o West Ham segue no Z3, ocupando a 18ª colocação com 17 pontos. A equipe está 4 pontos atrás do Nottingham Forest, primeiro da zona de rebaixamento, que ainda joga na rodada, tá? Dependendo dos resultados, a diferença pode aumentar para 7 pontos, o que manteria o cenário bastante preocupante para os Hammers, né, como são chamados. Paralelamente, as negociações entre Flamengo e West Ham por Lucas Paquetá continuam avançando. Não tem jeito. O Meia rejeitou recentemente uma despedida oficial proposta pelo clube inglês, deixando claro que não deseja mais atuar pela equipe. Puxada, que isso, Paquetá? Aí tu também, né? Gente, o West Ham quis propor ao jogador fazer uma despedida, um jogo de despedida, mas ele não quer, disse que não quer mais jogar pelo time, não vai mais entrar em campo. O objetivo do jogador é acelerar o retorno ao Brasil e concluir o acordo com o rubro-negro o quanto antes. É muita pressão, hein? Paquetá aguarda agora o retorno do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, ao Brasil para alinhar junto com José Boto os detalhes da nova proposta e a forma de pagamento ao West Ham. A postura do jogador, inclusive, gerou irritação em parte da torcida inglesa, que reagiu nas redes sociais com críticas e pedidos para o clube, para que o clube finalize logo essa venda. Com o West Ham tentando sobreviver na Premier League e o Flamengo contando os dias para fechar o negócio, o futuro de Lucas Paquetá segue indefinido, mas cada vez mais próximo de um desfecho feliz. Eu queria saber de você, irmão, o que você acha disso? Paquetá tá fazendo certo? Toda essa pressão aí em cima do clube inglês? Caraca, mas legal um jogo de despedida, né? Mas eu acho que provavelmente o jogador deve ver isso como a única forma de pressionar e conseguir o objetivo final, que é vir para o Flamengo. Eu aguardo muito aí que o BAP seja inteligente, faça uma boa proposta, né? A gente sabe que o Flamengo, a primeira proposta oferecida foi de 30 milhões de euros fixos mais 5 em metas, em bônus, que dava 35 no total. Aí o West Ham queria 60, aí houve aquela discussão toda, pressão do Paquetá, faltou treino, 2 treinos, pediu para não ser relacionado, conversou com o técnico Nuno Espírito Santo, um técnico português, que disse que ajudaria até o Paquetá. E aí o clube inglês disse, vamos baixar um pouco esse valor, porque de fato o Paquetá só tem mais 1 ano e meio de contrato, vamos trabalhar algo em torno dos 45 milhões, 48 milhões. O Flamengo ainda achou esse valor alto, disse que poderia chegar aos 40 milhões de euros. Só que o time inglês queria condicionar a saída do Paquetá com logo um empréstimo, para que ele ficasse até o fim da temporada, que é no meio do ano, para ajudar o clube inglês aí a sair dessa zona perigosa aí de rebaixamento. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos. Jogou sem o Paquetá, venceu o Tottenham. Então pode ser que realmente estejamos mais próximos de um final feliz com o Paquetá vindo para o Flamengo de forma imediata. E aí, para fechar o vídeo de hoje, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Thiago Almada, gente. Thiago Almada. Mas não já tinha acabado essa história, Thiago Almada? Sim, porque o Flamengo havia monitorado, parece que o jogador ali, o staff, e o jogador declarou tanto para o Flamengo, para o scouting do Flamengo, para o scouting do Palmeiras, que não pretende sair da Europa nesse momento. Então, mas o Flamengo nem iniciou uma tentativa de negociação, o próprio Palmeiras também deixou de lado, mas ontem, numa coletiva aí de imprensa, o técnico Diego Simeone comentou sobre o Thiago Almada. Foi perguntado e ele disse que o jogador, o time, com certeza vai querer negociar
em breve o jogador, porque não faz parte do time, né? Ele está sendo aí, tá ficando na reserva o tempo todo, às vezes nem é relacionado em alguns jogos, apesar de que o próximo jogo do Atlético Madrid, acredito eu que ele possa jogar, tá? E até ser titular, por causa de algumas faltas ali no meio de campo do técnico Diego Simeone. Mas assim, o técnico já disse que não conta com o jogador para a próxima temporada. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas isso é bom pro Flamengo? Cara, o Flamengo tá quietinho, esperando acabar, fechar a janela da Europa, porque se chegarem propostas agora, por exemplo, para retirar o Thiago Almada do Atlético Madrid para algum time europeu, com certeza ele vai querer ir. Ele não vai ficar num time onde o técnico não quer que ele jogue, certo? Tendo pouca minutagem. Mas essa janela tá para fechar, ela fecha primeiro do que a janela do Brasil. A nossa vai até ali início de março. A deles eu acho que já fecha praticamente no início de fevereiro, no meio de fevereiro. Então, fechando a janela para clubes da Europa, provavelmente o Thiago Almada vai poder olhar para os lados, coisa que ele não está querendo fazer nesse momento. E olhar para o lado é entender que existe um futebol competitivo aqui no Brasil, onde vai dar a ele a vitrine que ele tanto quer para ser convocado para a seleção argentina. Então, o Flamengo está quietinho, provavelmente, depois que fechar a janela da Europa, vai fazer contato, novamente, sondar o jogador e talvez fazer uma proposta para retirá-lo lá do Atlético de Madrid. Vamos então acompanhar de perto e ver cenas dos próximos capítulos. Eu te pergunto, você gostaria de ver Thiago Almada jogando no Flamengo? Falando sobre Iago, jogador nosso do capitão do Sub-20, deve realmente ser negociado ou o Flamengo poderia dar mais oportunidades a esse jogador? E Paquetá, você está acreditando, tem esperança em vê-lo atuando ainda no Flamengo nessa temporada? Será? Ou só depois do meio do ano? Quero saber de você. Agora, tem jeito, né? Infelizmente eu tenho que ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu gostaria de já te pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal Daniel Rubro-Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. E eu preciso de você, porque tu faz parte da família, tem o mesmo DNA e amo o Flamengo. Então, é muito bom ter você aqui comigo. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Para sempre, Mengo!